Fala, guerreiro e guerreira, beleza? Estamos aqui novamente, Jackson Feitosa para a legislação extravagante. Hoje, o tópico da nossa aula vai ser a Lei 7.716 de 89. É os crimes resultantes de preconceito, a lei de racismo. Essa lei ela é muito importante na sua prova. De acordo aí com alguns entendimentos doutrinários, de acordo com a própria lei, de acordo com o STF, então essa lei ela é muito importante na sua prova, porque geralmente a lei dos crimes de racismo, os crimes presentes nessa lei, ela não vai vir sozinha na sua prova. Provavelmente ele vai vir com outra legislação, ou ela gosta de vir junto com a injúria racial, que a gente vai ver no próximo bloco. Então a lei de racismo é uma lei pequena, ela não é uma lei extensa, mas ela tem muito diálogo. Pode haver várias interpretações, a sua banca pode aplicar de várias formas a lei de preconceito. Vamos perder tempo? Não. A Lei 7.716 de 89 tem algumas bases constitucionais que o senhor tem que estar afiado, porque a nossa Constituição é a base de toda a nossa legislação. Então vamos lá, qual que é a base constitucional? Primeiro, nós vamos ter lá no artigo 1º, no inciso 3º, que vai falar lá dos fundamentos, os fundamentos fundamentais, os nossos fundamentos, está lá no artigo 1º da Constituição Federal. No seu inciso 3º, ele vai trazer a dignidade da pessoa humana. Aqui, ó, dignidade, artigo 1º, inciso 3º, que toda pessoa tem direito de ser tratada dignamente, tem que ser tratada de forma adequada. Então, o primeiro dispositivo constitucional que traz aí um mandamento para não tratamentos desumanos, né? Que vai trazer aqui a Lei 7.716. Então essa é a primeira base constitucional. Os nossos fundamentos, ele quer um tratamento digno para todas as pessoas. Segundo, lá no artigo 3º, o inciso 4º, ele vai trazer um objetivo fundamental. E qual vai ser esse objetivo? É promover o bem-estar de todos, sem preconceito. Isso mesmo, é promover aqui, ó, o bem-estar de todos, sem preconceito. Esse é o segundo mandamento constitucional, é a segunda base constitucional que a nossa Constituição ela traz, que vai vedar todo tipo de racismo, todo tipo de preconceito. Então aqui tem a segunda base constitucional. Primeiro, nós vamos ter aqui os nossos fundamentos, que vai trazer a dignidade da pessoa humana. Segundamente, a gente vai ter o objetivo, que é promover o bem-estar de todos, sem preconceito. O outro mandamento constitucional é o artigo 4º. O artigo 4º, no seu inciso 8º, ele traz o repúdio. Quando o Brasil estiver em relações internacionais, que é o artigo 4º, ele vai se compor, ele vai se pôr perante os outros países, representando a nossa nação, e vai ter alguns fundamentos que ele vai levar. Ele vai levar ali as suas relações internacionais, o artigo 4º, relações internacionais. Ele vai levar aqui, ó, o repúdio ao terrorismo e ao racismo. Então a Constituição, ela traz em vários pontos essa diferenciação, esse mandamento para a Lei 7.716. E o principal mandamento constitucional que a gente vai ter, que é a próxima base, esse é o mandamento constitucional, que está lá no artigo 5º, no inciso 42, que são os direitos e garantias fundamentais. Aí o que ele vai falar? Que os crimes de racismo, eles vão ser o quê? Inafiançáveis, imprescritíveis. É isso mesmo, inafiançável. Então todos os crimes cometidos perante a lei de racismo, perante os crimes resultantes de preconceito, eles vão ser o quê? Imprescritíveis. E vai ser inafiançável. O que é inafiançável? Não cabe fiança, não vem caber fiança. Então tá lá no artigo 5º, no inciso 42. Aí ele traz lá que os crimes de racismo ele vai ser inafiançável, imprescritível, outra coisa. Bizu para vocês. E ele fala, inafiançável, imprescritível e vai ser apenado com pena com reclusão. Tá aqui, ó, pena com reclusão. Isso aqui, ó,
o senhor tem que levar no coração do senhor. O senhor tem que levar para sua prova. Porque tem algumas bancas que gostam de ficar perguntando sobre penas. A gente sabe, nós que passamos o nosso conhecimento para os senhores, sabemos que cobrar pena não vai medir o conhecimento do candidato. Mas algumas bancas vêm adotando e vai perguntar sobre pena. Nesse caso, na lei de racismo, é uma coisa óbvia que ele vai perguntar. Por quê? A própria Constituição, o próprio mandamento constitucional, ele fala que os crimes de racismo tem que ser apenado com reclusão, não pode ser detenção. A própria Constituição Federal, ela traz o mandamento constitucional, pena de reclusão. Então leve no seu coração, não existe nenhum crime dentro da lei de racismo apenado com detenção. Todas vão ser apenadas com pena de reclusão. Ponto. Você já está com um passo na frente, você não precisa ficar decorando penas aqui dentro da lei de racismo. No próximo bloco eu vou te passar outro macete, a questão das penas aqui na lei de racismo. Primeiro, pena de reclusão. Não existe detenção aqui dentro da lei de racismo. Todos os crimes têm que ser apenados com reclusão. É um mandamento constitucional. Não cabe fiança, que é imprescritível. O que é imprescritível? É um crime que não prescreve. A qualquer momento, o Estado ele não perde ali a sua pretensão punitiva para aquele determinado crime. Então, se esse crime dentro da lei de racismo, qualquer pessoa que cometeu um crime dentro da lei de racismo, pode ser punido a qualquer momento, porque ele não perde o direito de punição. O Estado não perde o direito de punição. Tranquilo? Então ele vai ser inafiançável, que não cabe fiança. O cidadão, ele foi preso em flagrante, ele não vai ter uma fiança para ele responder em liberdade. Mas cabe liberdade provisória? Sim, aí sim. Cabe liberdade provisória. Só que a liberdade provisória sem fiança. Não vai ser liberdade provisória com fiança, porque ele vai ser o quê? Inafiançável. E o que é essa liberdade provisória que tem lá no CPP, no Código de Processo Penal? Liberdade provisória é aquilo que o cidadão, aquele infrator da lei, ele vai responder o seu processo, vai responder o inquérito policial ali em liberdade, até a justiça, até a conveniência daquele processo ali. Enquanto tiver conivente, não estiver atrapalhando as diligências do processo, não estiver intimidando testemunha, ele pode estar respondendo em liberdade sem nenhum problema. Só que na lei de racismo você tem que botar na sua cabeça que ele é imprescritível. Imprescritível e inafiançável. Não cabe fiança. Mas cabe liberdade provisória? Sim, ele pode responder em liberdade, mas sem fiança. Ele não vai ter fiança para os crimes de racismo aqui. Tranquilão? Temos também aqui o que o senhor tem que se atentar. O crime de racismo, ele é suscetível. O que é suscetível? É aquilo que eu posso aplicar para ele. Então, eu te perguntar, os crimes de racismo, eles são crimes hediondos? Não, nem com o advindo do pacote anticrime novo, que trouxe um rol novo de crimes hediondos, não trouxe aqui como preconceito crime hediondo. Não trouxe essa modificação. Preconceito ainda continua sendo um crime comum praticado por qualquer pessoa. E ele não vai ser um crime hediondo. Então, se ele não é crime hediondo, ele pode receber graça, indulto ou anistia? Sim, pessoal, sim. Então, os crimes de preconceito, eles são suscetíveis. Suscetível. O que é suscetível? Aquele que pode ser aplicado. Ele é suscetível a graça, anistia e indulto. Então, eu posso aplicar, sim, a graça, a anistia, o indulto. Por que eu posso aplicar? Porque ele não é um crime hediondo. Não é. Tá aqui, ó. Tá aqui nosso quadro aqui, ó. Então, o crime de preconceito, ele não é um crime hediondo e não tem pena de detenção. Tranquilo? Então, ele é suscetível. Na sua prova, os examinadores gostam de colocar que crime de preconceito, ele é insuscetível. Insuscetível. Que aqui, pra gente saber que ele não é hediondo, é fácil, porque os crimes hediondos adota o sistema brasileiro, o sistema legal. É aquele que o rol taxativo, aquele que está lá na lei. Se estiver na lei descrito como crime hediondo, ele vai ser considerado criminoso. Se não está escrito lá, não vai ser. Sistema legal. Tranquilo? Então ele não é. Aí o examinador, ele vai colocar lá na sua prova, porque ele é maldoso, ele é do capiroto, ele não é seu amigo. Ele vai chegar lá e vai colocar o seguinte, que os crimes de preconceito, os crimes resultantes de preconceito, eles são insuscetíveis de graça, anistia ou indulto.
E a gente sabe que isso aqui é o quê? É falso, porque ele é o quê? Suscetível. Suscetível é que eu possa aplicar para ele. Então o senhor tem que tomar cuidado com essa exposição. Tranquilo? Bem simples, bem sucinto, antes da gente adentrar na lei 7.716. Esses mandamentos constitucionais é muito importante para a sua prova. Tranquilão? Agora é o seguinte, mas o que vem a caracterizar crime de preconceito? Quais são os crimes de preconceito, as modalidades de crime? Bem simples, o senhor vai lembrar do PNCRE. Não é qualquer conduta que vai estar configurado o crime de racismo, os crimes resultantes de preconceito. Não é qualquer um. Para estar tipificado aqui dentro, existe ali alguns requisitos. Primeiro, tem que estar descrito aqui na lei. Tem que estar descrito nessa lei. Se não tiver descrito aqui, aquela conduta não vai ser considerado preconceito. Primeira coisa, pessoal. Primeira coisa, guerreiro. Aqui você vai restringir. O senhor não. A pessoa lá em um determinado restaurante, determinado salão de beleza, em determinada universidade, determinado curso, ele vai restringir um direito de determinado grupo. Ele não deixa aquela pessoa em relação à procedência nacional, a questão da cor, religião, etnia ou raça. Se for um desses motivos, a restrição do direito, está caracterizado o crime de preconceito. Então vem aqui para mim. Então, para estar caracterizado o crime de preconceito, tem que ser um preconceito em cima da procedência nacional, em cima da cor, em cima da religião, etnia e a raça. Se for em cima de qualquer um desses aqui e o cidadão impedir o direito dessa pessoa a exercer determinado direito, negar atendimento para essa pessoa em relação a qualquer um desses motivos aqui, aí está caracterizado o crime de racismo. O primeiro tópico nosso. Então venha comigo aqui, ó. Ao PNCRE. PNCRE. Então, se a pessoa negar um atendimento em relação à procedência nacional, não, eu não vou te atender porque você é goiano. Eu não vou te atender porque você é do sul. Eu não vou te atender porque você é nordestino. Então, a procedência nacional causou aquele preconceito. Falou, o negócio é o seguinte, aqui no meu bar, aqui no meu estabelecimento não entra nordestino. Aqui no meu estabelecimento não entra o goiano. Se for goiano, no meu estabelecimento não vai entrar. Opa, peraí, tá caracterizado? Tá tipificado aqui, procedência nacional. A procedência nacional causou ali a negação daquele atendimento. Então tá caracterizado. Outra coisa que você tem que ficar atento. Ele, nesse estabelecimento, eu, aqui, numa situação hipotética, eu falo assim, o negócio é o seguinte, no meu estabelecimento, aqui, o pessoal do sul, se for do sul ou goiano, não vou receber no meu estabelecimento. Não tem atendimento, eu vou negar o atendimento. Aí eu te pergunto, qualquer goiano que entrar aqui eu vou atender? Não, porque eu deixei bem claro que no meu estabelecimento goiano não entra. Ou no meu estabelecimento o pessoal do sul não entra. Se for da procedência nacional, sim. Aí o que o senhor tem que avaliar? Se chegar outro goiano ali naquela situação, ele vai atender? Não. Então por que você tem que ficar atento? Porque aqui ele não tem vítima determinada. É um grupo social. Toda uma coletividade. Então qualquer goiano que for lá nessa situação hipotética aqui, no meu estabelecimento não vai entrar. Por que não vai entrar? Porque eu não quero atender nenhuma pessoa que tenha procedência nacional goiana. Opa, então está caracterizado. Eu generalizei um grupo, eu generalizei ali um grupo indeterminado. A procedência nacional é daquele local que ficou pré-determinado aqui, está caracterizado o crime de preconceito. No caso aqui a gente colocou o goiano ou nordestino. Fala o negócio seguinte, no meu estabelecimento eu não vou te atender porque você é nordestino e eu não atendo nenhum nordestino. Ponto. Está caracterizado. Por quê? Eu falei que eu vou negar um atendimento para um nordestino porque eu não atendo nenhum outro nordestino. Então eu generalizei. Se você generalizar um grupo,
está caracterizado sim o crime de preconceito, razão de preconceito, está caracterizado o racismo. Então o senhor tem que prestar atenção. Sempre ele tem que direcionar para a coletividade. Se vir na sua prova que ele direcionar para uma pessoa, porque aqui a vítima ela é indeterminada. Eu não tenho uma vítima determinada para o crime de racismo. Não, ela é indeterminada. Eu direciono para um grupo. Eu vou negar o atendimento, eu vou negar um direito para determinado grupo e não vou atender nenhum dessas pessoas desse grupo que eu determinar.